vai começar adorando ao Senhor, como fez em outro momento, já exaltando o nome dele. Depois a gente vai começar a interceder pelas áreas de breves, interceder pela prefeitura, interceder por todo o município, por todas as secretarias e interceder principalmente pela área da saúde, né? Que o Senhor venha continuar protegendo. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Nós queremos derramar o nosso amor a ti, tudo que nós temos. Só você é digno de receber tudo que nós somos. Entregamos a ti, Senhor. Que vem cair aos teus meus tesouros. Eu vou derramar
13. Diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vive um período muito difícil, um período muito complicado, não só o município de Breves, mas como a nação brasileira e o mundo inteiro. Então muitas pessoas hoje se desesperam, muitas pessoas hoje sentem medo dentro de suas casas. E nós precisamos nos levantar como parte da igreja do Senhor, levantar um clamor a Deus e pedir para que Deus venha sarar a nossa terra, pedir para que Deus venha sarar a nação brasileira, pedir para que Deus venha sarar o mundo, para que novos tempos nós possamos viver no mundo. Deus ele não vai nos livrar das dores e nem das dificuldades. Se a gente for olhar para a história de Paulo, quando Paulo foi preso, que ele tinha que se apresentar, a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade e aqueles homens tiveram que praticamente pular do barco e sofreram naufrágio naquele período, naquele dia. E quando eles foram para um lugar, uma cobra veio e picou ele. Então Deus não livrou Paulo da dor, mas Deus livrou Paulo da situação. Se você for olhar uma outra história no capítulo 14 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus estava pregando para a multidão e os discípulos, e ele chega num certo momento e diz para os discípulos: subam no barco e atravessem o rio enquanto eu disperso a multidão. A Bíblia diz que ele dispersou a multidão e subiu ao monte para orar. Mas quando ele estava orando lá pela quarta vigília da noite, a Bíblia diz que os discípulos foram acometidos por uma tempestade no mar. E eles clamaram pelo socorro de Deus. E a Bíblia diz que Jesus foi até eles andando sobre o mar e chegou até eles. É aquela história onde Pedro anda sobre as águas, que todos nós conhecemos. Mas só que eles estavam amedrontados, mas eles tinham uma ordem de Deus: atravessar o mar. Eles sentiram medo, mas clamaram a Deus. E Jesus veio ao socorro deles. Então muitos de nós às vezes sentimos medo, isso é natural. Mas só que o medo não pode dominar a nossa vida. O nosso medo não pode ser maior que a nossa fé em Deus. Sabemos da seriedade da situação, mas conhecemos também muito mais o poder daquele que nos chamou. Conhecemos muito mais o poder daquele que hoje, ainda que as pessoas simbolizam o dia da sua crucificação, mas hoje ele já está ressurreto. Ele ressuscitou. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. Ele está com seus ouvidos atentos para o nosso clamor. O medo não pode arrancar do nosso coração a nossa fé. O medo não pode lançar fora do nosso coração a nossa confiança em Deus. Quantos de nós às vezes não dormimos direito com medo? Quantos de nós não temos paz dentro da nossa casa porque o medo invadiu a nossa casa? Mas só que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor devem ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e o monte vai sumir. E qual é o monte que está hoje desafiando a sua fé? O monte não pode ser maior que a sua fé, mas a sua fé tem que ser maior do que o monte. Então, se você levantar um clamor, a própria Bíblia diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Amém, irmão? Aplauda o Senhor.